E o assunto de hoje é o luto. Você sabia que em muitas culturas o luto ele é transformado em festejo, principalmente quando você perde um ente querido? É muito interessante porque na nossa cultura aqui no Brasil, quando uma pessoa da nossa família, um amigo, vem a óbito, nós sofremos muito, é um momento de muita tristeza, de muita dor. E algumas culturas festejam isso. Por quê? Porque eles têm o entendimento de que a pessoa ela foi chamada pelo ser superior, independente da religião dela, ela foi chamada, ela cumpriu a missão dela aqui na Terra, independente da forma pela qual ela tenha desencarnado, que ela tenha vindo a óbito, e ela passa para um outro momento, para uma outra fase da existência espiritual dela. Olha que coisa interessante. Então, eu venho iniciar esse vídeo falando sobre essa questão. Porém, nós vamos falar um pouco sobre o luto, né? Como é o luto? O que é o luto? O luto ele é um momento de reflexão que nós passamos para termos um entendimento sobre diversas situações. E dentro desse sistema, nós temos informações como: que tipo de luto você está vivenciando hoje? O mundo hoje está vivenciando um luto grande, que é o luto de perdas de pessoas das quais nós não conhecemos, mas que foram abatidos por uma pandemia. E quem é que vivencia esse luto? São países, são cidades, são bairros e são pessoas, são grupos pequenos de pessoas, são famílias inteiras que vieram a óbito. São idosos, crianças. Então, o que acontece nisso? Os animais também entram em luto? Sim, os animais também entram em luto. Por quê? Porque ele está condicionado a conviver com uma pessoa, a conviver com aquela situação. Quantas vezes nós vemos pessoas entrarem em luto? Por quê? Porque terminou um relacionamento, porque perdeu um emprego. Aí você diz assim: poxa, mas você não vai comparar isso à perda de um ente querido. Bom, o luto, ele é algo que no dia que acontece aquela perda, foi o primeiro dia daquele acontecimento sem aquela pessoa, ou sem aquele cargo, ou sem aquele animalzinho que se foi. É o primeiro dia. Aí, em algumas religiões, eles têm uma somatória de 7 dias, que é aquele momento que você ainda fica apurando o estado de choque sobre a perda daquele bem, daquela pessoa, daquele emprego. E depois nós vamos vivenciar o luto diário. O luto diário de um ente querido, o luto diário da perda de um emprego, aquele momento onde você se fecha, que você não quer falar com ninguém, aquele momento onde você fica pensando: por que não foi fulano, que é uma pessoa que me aborrece, por que não foi cicrano, por que não foi meu vizinho, mas foi minha tia que eu amava tanto, foi meu marido, foi minha irmã, foi o meu filho. Por quê? Bom, nós temos que desenvolver a nossa humildade. Quando nós temos a humildade de entender que nós não somos dono de nada nem de ninguém, e que nós devemos vivenciar cada dia como se fosse o último dia da nossa vida, olhar para cada pessoa como se fosse a última vez que nós estivéssemos vendo aquela pessoa, e tentar levar adiante dentro de um planejamento de que tudo é muito sagrado, e quem toma conta de tudo é apenas o sagrado do universo, é Deus, é aquele que nos criou. Então, partindo desse princípio,
nós devemos ter em mente que a nossa condição de estarmos com as pessoas, ela é única. Cada dia é único. Cada momento é único. Cada estágio é único. E isso nos dá a certeza de que o luto, ele só vai ser algo onde nós vamos dizer: hoje esta mesa não está com o fulano presente, mas os momentos que nós tivemos com ele foram momentos únicos, foram momentos sagrados. E a vida continua. E a vida, ela floresce. Por quê? Porque Deus levou aquele que nos era sagrado para o sagrado. E é nesse momento que nós devemos amadurecer. É nesse momento que nós temos condição de dar novos passos e dizer: eu tenho alguém que esteve comigo, que hoje está no sagrado, está em outra dimensão. Ah, mas vai ter sempre aquela pessoa que vai dizer: mas fulano não era bom para isso não. Fulano bebia, xingava, fumava, drogas e não sei o quê. Gente, o julgamento é precoce. Nós não sabemos como é que Deus faz o movimento das experiências das pessoas. Como é que nós temos o poder do julgamento. Não existe essa de você julgar uma pessoa. Há muitos anos atrás, a pessoa que usava, por exemplo, espirulina era considerado um crime. Hoje eu compro espirulina e eu tomo espirulina e muitas pessoas usam para a saúde. Por quê? Deixou de ser uma alga que era considerada alucinógena para ser algo que é considerado uma questão para a saúde, uma questão que vai deixar você mais ativo para a vida. Então, julgar os outros ou estagnar-se dentro de um processo de luto é algo que nós devemos pensar e repensar. Nós somos semelhantes aos outros, mas cada pessoa é única, e não é pelo motivo dela ter desencarnado, dela ter falecido, dela ter ido, que nós devemos parar a nossa vida, porque nós vamos prestar conta dos nossos dias, e os nossos dias, eles não podem estar parados a um luto. Nós vamos vivenciar a ausência daquela pessoa todos os dias. Eu já perdi muitas pessoas e eu vivencio. Não todos os dias, às vezes eu até me esqueço de amigos meus que se foram, de pessoas, de familiares, mas tem sempre um dia que eu me lembro, porque acontece alguma coisa da qual eu me reporto àquela situação. Mas isso não me fez cair num mundo profundo. Então, vamos comemorar o sagrado. Vamos nos cuidar, vamos cuidar dos nossos momentos. Dos momentos onde nós podemos falar sobre as coisas importantes. Dos momentos onde a gente pode levar determinados assuntos, às vezes estão mais sérios, mas que a gente não precisa colocar ninguém na parede. Por quê? Porque nós somos seres sagrados. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas são sagradas e autorizadas pelo sagrado, por Deus, para estarem diante de nós. Se você hoje está sofrendo, está chorando, porque um relacionamento não deu certo, quem disse que ele não deu certo, ele só foi até onde deveria ir. Você venceu esse momento, coisas muito melhores estão por vir. Analise isso de forma positiva. Se você acha que perdeu o emprego, você não perdeu o emprego, você cumpriu a sua missão naquele local. Coisas maravilhosas estão entrando na sua vida. Se você está sofrendo, parado, indignado, porque
uma pessoa da sua família mudou desse planeta, passou para o sagrado, vivencie seu luto, mas saia dele. Não se prenda a isso. Tenha a humildade de entender que você não tem o poder de ter a posse das pessoas. É duro, a gente sofre, mas nós devemos trabalhar o desapego. Nós devemos entender que nessa vida tem gente chegando e tem gente saindo. E não vai ser diferente na nossa casa, não vai ser diferente no nosso trabalho, não vai ser diferente nos nossos relacionamentos. Quando algo se vai, 10 coisas melhores vão entrar na sua vida. Abençoe a sua família, aqueles que ainda estão com você. Você não sabe quem o sagrado vai chamar primeiro. Se vai chamar você, se vai chamar o seu sobrinho, o seu filho. Então abençoe esses momentos. Faça uma reflexão sobre isso. Esse é um vídeo que foi pedido por muitas pessoas desde o início do processo pandêmico. E hoje eu me senti mais fortalecida para fazer o vídeo. E eu quero dizer a vocês, não se entreguem, não entrem em depressão, saiba fazer dos seus projetos algo melhor. Leve essa mensagem para outras pessoas que estão sofrendo uma perda, mas que elas não se prendam a isso, que elas possam desapegar-se, porque nesse mundo nós levamos tudo aquilo que nós construímos de sagrado. Então tudo aquilo que você vier a fazer, pense, eu estou fazendo isso para o sagrado. E o que está perto de mim agora não pertence a mim. Pertence a um mundo sagrado, a um outro plano especial. E eu sou missionário, eu sou uma missionária. Como todos que estão aqui ao meu redor são missionários e missionárias, desde as minhas plantas aos animais, desde as pessoas das quais são consanguíneas minhas, aquelas que são ligadas por afetividade, aquelas que às vezes eu nem percebo que existem, mas são todas um ponto do sagrado. Curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe e um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos bem e não se esqueçam, Golden School Brasil, uma escola no futuro.